todas as músicas que você já ouviu na sua vida, em Spotify, Deezer, Apple Music, tiveram que passar por esses 2 processos. E quando eu falo de processo de tarefas também, de novo, você vai usar esses 3 atributos aí mais humanos no começo para você sistematizar as coisas e ter um padrão, né? Então você vai criar os POPs das tarefas todos, né? O POP eu acho que é uma coisa que pouco empresário de pequeno e médio porte conhece. O POP é o Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Mequiles, esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende com pessoas que já fizeram chover. Eu tô aqui com o Rainmakers Jorge Salomão. Tudo bem, meu irmão? Grande Saulo. Cara, obrigado pela oportunidade aí. Obrigado você por estar aqui. O Jorge, que é um empresário do ramo da música, tem 3 empresas aí, vai contar pra gente toda essa trajetória dele. O cara que também foi atleta profissional, hoje é atleta amador, vai contar um pouco dessa história dele pra gente, como que ele faz chover e as lições dele pra gente. Obrigado, meu irmão. Se apresente aí. Boa. Quem que é você? Cara, Saulo, primeiro, cara, obrigado aí pela oportunidade. Esse nome é legal, a gente já chega aqui com a moral lá em cima, né, cara? O cara fez chover, né? Exatamente. No basquete a gente usava muito essa expressão aí. Inclusive foi o esporte que eu treinei com mais intensidade, que tive a oportunidade de ter uma vivência no profissional. Eu sou o Jorge, eu tenho alguns negócios ligados à música. Na verdade são 4, porque tem um que englobam 2, que é a franqueadora. A franqueadora a gente entende como um negócio diferente. O olhar para ele também, para a franqueadora, é completamente diferente. Mas negócios de fato assim, visíveis, né? São 3, é isso mesmo. Eu comecei meu contato com a música muito novo. Meu pai é mestre de capoeira, eu fui criado no meio da capoeira, assim, literalmente. Comecei a tocar alguns instrumentos de percussão bem novinho, com 3 anos, 4 anos, eu já literalmente tocava. Tem uns vídeos que eu olho, assim, que eu assisto até hoje, eu fico meio encabulado. Eu vejo eu tocando berimbau. Cara, berimbau é um instrumento grande, né? Assim, tem berimbau menor e tal, mas, pô, eu tinha 4 anos, eu era mais ou menos desse tamanho e o berimbau era maior do que eu. Quando eu vi o vídeo a primeira vez, eu falei, cara, isso aí é montagem, não faz muito sentido, não. E aí eu acho que isso aí começou a me deixar um pouco mais sensível à música. Desenvolveu muito minha capacidade auditiva, minha vontade, assim, de estar perto, né? Não só da música, mas da cultura também. E, ao mesmo tempo, né? Que é uma coisa que a capoeira tem, que foi meu primeiro esporte, ela te coordena fisicamente de uma forma muito intensa. Então, desde garoto, assim, eu sempre fui muito ativo. Além de eu ter muita energia, fui um aluno que dei muito trabalho para meus professores e principalmente para os meus pais, né? Ao longo do ensino fundamental, né? Quando você é pequenininho, está no jardim de infância. Mas eu acho que foi um início muito legal do que eu comecei a construir quando eu resolvi parar de jogar basquete no nível mais alto, assim, né? Na intensidade maior, quando eu realmente parei de jogar. E aí, em 2010, foi quando eu optei, né, por parar. Foi quando eu voltei para o jiu-jitsu, já tinha treinado jiu-jitsu quando mais novo. E aí, desde então, nunca mais parei. Então, o esporte sempre esteve na tua vida. Sempre esteve na minha vida. Vamos falar disso. Legal. Pra gente começar, cara, conta um pouco da tua trajetória empresarial, como que essas 3 ou 4 empresas surgiram na tua vida, uma trouxe a outra, Legal. Elas têm conexão, como é que funciona isso? Hoje, a grande conexão que elas têm é o tema, música. Então, a primeira empresa, não na ordem cronológica, mas a primeira que eu vou mencionar é a Artifacts. A Artifacts é uma empresa que surgiu em 2013. Ela surgiu com outro nome. Na época era BSB Produções. Ela tinha uma visão extremamente pequena, até porque a minha visão enquanto gestor e empreendedor na época era mínima também. Eu tinha 22 para 23 anos. Ela surgiu com o objetivo de vender para casamento, vender banda para casamento. Tá. Quando eu falo vender, é sempre vender banda, né? Essa é a principal atividade da Artifacts. Hoje a Artifacts é tida como uma empresa com vários braços. A gente tem, ela se comporta como uma holding e ela tem várias operações independentes ali dentro. Então a gente tem dentro dela uma empresa que loca equipamentos de som, iluminação e palco, LED. A gente tem uma agência de artistas, a gente tem uma agência de marketing que é para atender as demais empresas, mas não tem um fim lucrativo. Então, na verdade, só para o grupo? É como se fosse uma equipe in-house de comunicação que a gente tem, que é só para o grupo. A gente não pega cliente externo. E a gente tem mais algumas áreas ali que são mais específicas. A gente abriu um braço de NFT há 2 anos. Tá montada a plataforma, a gente freou porque o custo fixo era em dólar e o mercado de cripto caiu bastante. Eu falei, então vamos frear e quando ele aquecer a gente ativa de novo, mas também é NFT só ligado à música, enfim. A Artifacts ela tem várias áreas ali dentro.
Ela surgiu em 2013. Quando ela surgiu, eu já estava dentro da BSB Musical, que é a segunda empresa que eu vou mencionar. A BSB Musical ela surgiu em 1986, meus tios fundaram, uma história super legal. Super tradicional. Super tradicional. Super difícil alguém não ter ouvido falar aqui. Assim. A pessoa tem mais de 30 anos, ela já ouviu falar da BSB Musical e provavelmente já fez aula lá também. Foi muito grande a escola. Foram mais de 30 unidades ao longo da história da BSB Musical, pelo Brasil mesmo, assim, a maioria em Brasília, né? E quando meus pais resolveram abrir uma franquia, né, dos meus tios eram os franqueadores, em 2005, eu era bem novo na época, tinha 14 anos, não opinei em nada, obviamente. Né? Meus pais, eles abriram, uns 2 anos depois que meus pais abriram, minha mãe ficou mais à frente da operação, começou a lapidar um pouco mais as coisas lá. E quando eu resolvi parar de jogar basquete, que eu falei, agora minha profissão não vai ser mais essa, vai ser outra, eu vou começar a trabalhar lá. Aquele raciocínio meio que óbvio, assim, família que tem negócio, e que é um perigo. Você nem pensa direito, você né? Nem pensa, esse que é o perigo. Porque às vezes você não tem o perfil, né? Exatamente. Você nem pensa direito, você é meio que empurrado. É o negócio da família, eu vou trabalhar aqui. Saulo, isso é perigoso demais. É perigoso. Cara. E você é moleque, né? Você não tipo, quem isso. É moleque que vai pensar nisso? Exatamente, cara. Eu dei muita sorte. Algumas coisas aconteceram na minha vida, cara. É até engraçado. Já viu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Sim. Que o cara, por acaso, ele vivenciou todas as perguntas que aparecem lá no show e tal. Será que eu dei spoiler do filme? Esse filme é antigo também, né? Antigo. Mas, cara, é engraçado porque algumas coisas aconteceram comigo. Que se você for olhar assim isoladamente, cara, beleza. Você, né, tinha uma família... Você nasceu no meio da capoeira e tem um tio que abriu um negócio de música e tem o pai e a mãe que abriram uma franquia desse cara. Quando você olha assim e fala, tá bom, mas quando você vai juntando tudo, é meio que um caminho muito facilitador para eu chegar onde eu cheguei. Acho que isso me ajudou muito. Eu tive sorte. Eu acho que eu me empenhei, tive disciplina e tal, mas eu não tenho como não dizer que eu tive muita sorte, muito privilégio com várias coisas que aconteceram. Né? Mas é o mesmo caminho que é o facilitador, ele pode ser a zona de conforto. Pode. Né? Que é essa história do, eu tô aqui, tem uma correnteza me empurrando para trabalhar com música, para essa empresa e tal, eu vou nessa, mas não tenho o menor perfil, o menor talento, ou, cara, o negócio tá funcionando, tá rodando, vou ficar ali, tá bom demais. Isso é um perigo. Inclusive hoje, Saulo, acho que talvez o maior desafio que eu tenho é de eu me provocar a um propósito maior do que é o meu propósito hoje atual. Show. Porque eu não tenho uma necessidade, nem um problema muito grande para eu resolver, porque a gente sabe que o problema, normalmente, ele gera um movimento, né? Ele é impulsionador. Eu tenho alguns amigos que, assim, a gente com 16, 17, os caras, pô, você é pai. Aí o cara acha que a vida dele acabou e, de repente, ele 2 anos depois, ele é um homem. Com 19 é um homem. O cara tem horário, ele levanta, construiu um monte de coisa. Então você fala, pô, isso aí, na verdade, foi a melhor coisa que te aconteceu, essa necessidade, né? Sim. Então, sobre a BSB Musical, que foi, né, meus pais abriram em 2005, eu comecei a trabalhar lá em 2011, mais ou menos. Quando eu estava lá dentro, já ajudando no que eu podia, né, já estava na faculdade de administração, que também uma coisa assim que eu dei muita sorte, porque também fui estudar administração, porque meus pais tinham negócio, e no segundo semestre eu me descobri lá. Legal. Eu vi que eu realmente tinha um perfil e que eu gostava daquilo. Tem muita gente que fala que a faculdade de administração não serve para nada. Eu não fiz administração. Eu fiz economia e direito. Economia tem até uma rixa com a administração. Mas eu acho, cara, muita sacanagem dizer que a faculdade de administração não serve para nada. Eu acho que deve servir para muita coisa, principalmente para empresário, né? Eu acho que assim, qualquer estudo é válido. Boa. Primeiro, você se desenvolve. Né? Se você estiver disposto. Se você estiver estudando. Isso. Segundo, a faculdade de administração, ela tem um asset muito grande que a maioria das pessoas não enxerga. Networking. Boa. Você vai ter ali, por exemplo, o que eu fiz? Eu abri minha grade. Então eu não estava com a mesma turma. Eu tinha uma matéria com cada turma. Era uma loucura. Conheceu uma pancada. Mas eu conheci de gente. basicamente todo mundo que esteve na faculdade por 4 anos. Então eu conheci empresários, futuros empresários, ou gente que está, né, às vezes não vira empresário, mas vira um executivo, vira um funcionário de uma empresa legal, de uma empresa grande, ou vira um consultor, alguma coisa do tipo. Não necessariamente, né, uma pessoa com uma empresa, mas eu fiz muitas conexões muito legais lá na faculdade de administração. Isso, para mim, foi o meu maior exit lá na faculdade de administração. Durante o curso, eu ficava muito frustrado com muita coisa que eu via lá. Porque eu já estava na aplicação prática. E aí, quando eu via um professor que só estava na vida acadêmica,
trazendo algumas teorias, eu olhava e falava, cara, isso não funciona. Na prática não totalmente funciona, diferente. Não funciona. Eu falei, cara, não funciona porque eu tentei e não deu certo. Eu tô perdendo dinheiro aqui por causa disso. Então, assim, mas eu acho que quando você tem um pouco dos dois, não só a teoria, mas a teoria e a prática aplicados, abordados, eu acho que você vai mais longe, né? Sim. Porque, assim, é muito fácil você fazer um bolo. Você vai misturar alguns ingredientes, você sabe que tem que ter no bolo até sair alguma coisa. Só que você vai ter que errar um pouco. Você pega uma receita, fica um tanto quanto mais fácil, né? Então, eu acho que a faculdade de administração, ela me trouxe um pouco de teoria, que me ajudou. Ela me trouxe muito networking. E ela me mostrou o quão grande é o mundo acadêmico da administração. Então, eu me capacitei muito a partir não do que eu aprendi ali, mas do que eu vi que eu poderia aprender estando perto da academia. O universo que tinha na tua frente, né? Eu não ia imaginar se eu tivesse estudado direito, por exemplo, que em vários momentos eu pensei, falei, cara, eu podia ter estudado direito, porque eu acho que direito é um curso que todo mundo tem que ter. Não faça isso. Vai se arrepender. Graças a Deus eu não estudei, eu já tenho o Léo e o Dudu, por exemplo, que tá muito são bem grandes servido. amigos, são meus sócios e fazem toda a assessoria jurídica com o Vieira e Serra pra gente. É isso, mas você estava falando da trajetória, então, BSB Musical, você foi lá jovem. Comecei, e nessa época eu já tinha banda, eu já tocava. Eu comecei a tocar com 16 anos, foi até engraçado assim, o jeito que eu comecei a tocar. Eu só ouvia hip hop e jogava basquete o dia inteiro, não queria saber de nada. E na sala tinha uma galera que jogava bola, jogava futebol, e os caras tocavam pagode. E aí eu não gostava... bem os estereótipos, né? Exatamente. Bem os estereótipos. Eu era do pagodinho, eu era do 50 Cent, do Eminem, jogando basquete. E eu não ia muito com a cara deles, assim, acho que eles também não iam muito com a minha cara, e teve um passeio da turma, assim, e a galera tocando, batucando, tinha um tantã, né, que pra quem não sabe é um tambor que a gente toca com ele deitado no colo, aí tinha um cara tocando um tantã, um cara tocando um pandeiro e um tocando um cavaquinho. E aí eu fiquei ouvindo assim, aí eu falei, cara, eu sei tocar isso aí. E tinha anos que eu não tocava nenhum instrumento, eu tava só no universo do basquete e tal, e de repente eu peguei o tantã, comecei a tocar, fiquei amigo dos caras, a gente fez uma banda junto, essa banda existe até hoje. É mesmo? Não que eu esteja na banda, Sim, a formação sim. é completamente diferente, mas é uma banda muito legal, o grupo Que Pecado, é um grupo de pagode. Estão fazendo um trabalho super legal em Brasília, são agenciados por nós dentro da Artifex. Da época que eu tocava, que eu comecei a tocar com eles, ninguém mais tá na banda, então assim, a galera seguiu rumos diferentes, mas a marca existe, o CNPJ existe, é uma banda que fatura, muito legal. E então assim, eu aos 16 já tive esse contato com a música na prática, e aí quando eu comecei a estudar administração e eu comecei a frequentar a BSB Musical enquanto equipe, né, como parte da equipe, eu comecei a ter alguns insights diferentes que os meus pais tinham na época. Mais a minha mãe, porque meu pai já estava bem afastado. Depois que eu cheguei, ele ficou mais afastado. Tá. E aí foi quando eu entendi que eu conseguiria administrar a escola e contribuir mais. Em 2020, quando a pandemia veio, a BSB Musical já montada, em 2013 a BSB Produções, né, que hoje é Artifex, surgiu a partir dessa banda que eu já tinha e de uma outra banda que eu tinha também. Aí eu comecei a entender que eu conseguia mesclar um pouco as coisas, né? Eu falei, eu tenho aqui uma possibilidade de venda, eu tenho várias pessoas em Brasília que já me conhecem por conta da escola ou por conta das bandas, então muita gente me vê como um solucionador de problemas. Sim. Tipo, na parte pensou musical, em alguma coisa musical, lembra do teu nome. O telefone tocava. Eu nem tinha na época DJ, o pessoal me ligava. Tem um DJ pra tocar aqui em casa? Isso em 2013. E eu tinha alguns amigos, depois eu fui entendendo que eu podia vender e começar a criar a escala ali. Mas em 2020 foi quando a chave virou mesmo com relação à rede de escolas, a franqueadora, que é o quarto negócio, que é o negócio oculto, né? Até então eu era só um franqueado e eu queria abrir mais uma escola, que é a Musiflex, que também é dos meus tios, na época era dos meus tios. E eu falei, cara, esse modelo é um modelo bem interessante, ele faz muito sentido, ele é bem moderno, bem flexível, eu quero ter um modelo desse também de escola. E aí, durante a pandemia, com tudo fechado, meu tio falou, cansei, estou há muitos anos fazendo isso, vou fechar, vou vender. Eu falei, não, então peraí, me dá meia hora. Liguei para alguns amigos, 3 amigos que nem se conheciam na época. Liguei para eles e falei, cara, vou comprar e eu queria que vocês entrassem comigo. A gente vai ter o mesmo risco que todo mundo e eu vou operacionalizar sozinho. Isso no meio da pandemia. No meio da pandemia. Foi bem e eles toparam. Né? Toparam. Eles falaram, cara, eu não entendo nada de música, tô vendo os números aqui, é um cenário otimista o que você tá colocando, mas você tá dentro, você tá correndo risco também, você vai gerir, vamos nessa. Os caras foram por minha causa. E aí foi quando eu assumi, eu comprei uma das escolas físicas da Musiflex, que tá lá em Águas Claras, essa, e ao mesmo tempo eu negociei a compra também da franqueadora. Então eu comprei a franqueadora, mas aí eu entrei só na franqueadora e comprei a escola com os
com os 3 sócios. Aí você virou franqueador e franqueado da franqueado. Musiflex e a BSB. A BSB, ela é do mesmo grupo. Então, eu virei franqueador das duas. Quando eu comprei a franqueadora, eu comprei a franqueadora com as 8 escolas. Entendi. 5 BSBs musicais e 3 Musiflex. E qual que é a diferença agora para o consumidor, para o aluno, entre uma escola e outra? Legal. A BSB musical, ela, por ter surgido há muito tempo e a gente não ter mexido numa fórmula tão vitoriosa, a gente preferiu deixar... É a verdadeira vaca leiteira, né, que a gente tem como análise aí. Ela funciona muito bem e a gente não quis mexer no modelo. É um modelo tradicional, aula uma vez por semana, 50 minutos. É a aula que a grande maioria das escolas segue. Uma vez por semana, 50 minutos. Você marca horário, você compra uma quantidade de aulas, né? Por exemplo, a gente vende muito 20 aulas, que dá mais ou menos para 6 meses, se for botar uma por semana. E a gente divide o pagamento dessas 20 aulas em 6 meses. Então vira quase que uma mensalidade. E esse é o modelo que a gente tem lá. Hora agendada. Particular. Lá na escola presencial. Mesmo professor sempre? Sempre mesmo, a não ser que você queira trocar. Tá. Falar, eu queria por exemplo, vou aprender a tocar violão. Eu queria um cara mais voltado para bossa nova, professor mais do rock. Aí a gente consegue adaptar. Mas essa pesquisa é feita antes. Antes do aluno se matricular, a gente faz aula experimental, entende o perfil direitinho para direcionar. Então essa é a BSB musical. A Musiflex, ela funciona exatamente igual a uma academia. Você não precisa marcar horário, você não precisa dizer que você vai, nem dizer que não vai. Você vai pagar uma mensalidade, você vai qualquer dia, qualquer hora, e você pode fazer quantas aulas você quiser. Você fica o dia inteiro fazendo aula. Lá, os professores ficam dando aula o tempo inteiro, só que a aula não é individual, ela é em grupo, só que ela é individualizada. Como? Fone de ouvido. Você tem, por exemplo, aula de bateria, são baterias eletrônicas, você entra na sala, galera com fone, fazendo aula, um cara super avançado, outro super iniciante. Eu fui lá com Águas Claras com o Dudu, eu vivi exatamente essa experiência. Isso é muito legal. Eu fui lá fazer uma aula de bateria, mas como é que funciona isso? Eu vou chegar lá, tipo, um professor não me conhece, vai ter outras pessoas tocando, tu vai... Aí, cara, cheguei lá, botei o meu fonezinho, tinha uns 4 negros tocando e o cara aqui, ó. Pra mim, ele tava avançadaço, né? E eu, tec. Mas é isso, o professor, não, agora faz esse exercício aqui. Aí eu ia fazer, ele ia lá com outro. E, cara, show de bola. Funciona. É impressionante. E eu vou te falar, eu não sei se tem um pouco a ver com o perfil, mas os alunos da BSB musical, eles tendem a demorar mais tempo para se desenvolver do que os da Musiflex, mesmo a aula sendo particular. Pô, isso aí é um case a se estudar. Case. E eu comecei a entender o porquê que isso acontecia. Tem uma questão comportamental, quando você está em grupo, de motivação muito grande. Então, quando eu comecei a entender isso, lá em 2020, que eu comecei a mexer nas 2 operações, eu falei, cara, a gente aqui na Musiflex, assim como na BSB musical também, mas olhando mais para a Musiflex, a gente não tá entregando aula de música, cara. Vai muito além. Você imagina, eu tive essa percepção porque a gente tava no meio da pandemia. Cara, a galera, não sei se você lembra, Saulo, mas todo mundo triste. Sim, todo mundo cabisbaixo. Negócio, deprimido. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque como eu vivo de vendas de shows, de artistas, vendas de locação de equipamento para festa, produção de eventos, aula de música, eu tô acostumado a ver as pessoas no meu ambiente de trabalho se divertindo. Sim. Cara, eu não via mais, eu via a galera, né, preocupada e tal, enfim. Então, quando eu entendi que a gente estava ali numa posição dentro da Musiflex e da BSB Musical de entregar uma conexão de pessoa a pessoa, eu falei, cara, o gol tá aqui. É a gente educar as pessoas com a seguinte temática. A música, ela vai além do instrumento que você está aprendendo ou da música que você vai cantar. Ela tá ligada a você ter um momento de mindfulness, que você está mergulhado e pensando só naquilo, assim como algumas atividades esportivas. Por exemplo, eu tô treinando jiu-jitsu. Cara, não dá para você pensar em muitas outras coisas a não ser no que você está fazendo ali, até porque senão alguém vai acabar te estrangulando, né? Então, tem esse lance do mindfulness, tem um lance da conexão entre as pessoas, e isso foi uma coisa que me deixou mais feliz ainda e mais ansioso em propagar a marca, né? As 2 marcas das escolas. Eu acho que a pandemia fez com que a gente percebesse uma questão que é óbvia, né? Que nós somos seres humanos que temos que estar conectados uns com os outros, né? E a gente foi forçado a não ficar, e a gente estava não ficando já antes da pandemia, né? O celular, o digital e tal, cada um no seu lado ali. A pandemia falou assim, ó, vocês têm certeza que vocês querem ir para esse caminho? O resultado vai ser esse aqui. Exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente, acho que algumas pessoas, eu, que era um cara... Ainda sou um cara assim, muito mais na minha, muito mais pacato. Eu senti... Falei, cara, eu tô sentindo falta de gente. Isso. Né? De me conectar com as pessoas. E lá na Musiflex eu vi isso, porque assim, cara, é chato pra mim
eu tá fazendo uma aula só eu e o professor. É o mesmo professor. Agora eu vou lá e tem um caboclo aqui, no outro dia tem outro, no outro dia tem outro, aí eu converso, eu interajo. É isso. Aí gera ao mesmo tempo que gera um senso de competição no bom sentido, eu quero tocar que nem esse cara. Ao mesmo tempo tem uma ajuda, né? O cara, pô, já tá mais avançado, ele já passou pelo que eu passei, vem me dar uma dica, e, pô, amizade, daqui a pouco a gente tá tocando junto. Isso é sensacional. Exatamente. E lá a gente tem, na Musiflex, são 5 professores, 7 cursos, porque 2 desses professores dão 2 cursos ao mesmo tempo, que é violão e ukulele, e guitarra e baixo, ficam na mesma sala, mas a gente tem 6 salas. Ou seja, tem uma sala que é para ensaio, que é para isso. Não tem custo nenhum, tem um instrumento de cada curso lá nessa sala de ensaio. Então você marca um horário, então você viu... Tá na minha mensalidade lá. Você vai lá, faz aula, você chama um guitarrista, um baixista, alguém pra cantar, você monta uma banda, já saiu banda lá da Musiflex. Assim como da BSP Musical também, esse lance da conexão rola muito lá. Mas lá eu percebo, na Musiflex eu percebo que isso acontece com mais frequência. É mais comum, pelo modelo, né? Legal. E cara, tu tá num ramo que tem uma pecha assim de que música não dá dinheiro, né? Como é que é? Como é que é empreender nesse ramo? E você já falou que tem uma vaca leiteira, uma empresa de 86, né? E tem outras 3 aí. Como é que é essa história de música não dar dinheiro? Pessoal, quando eu escuto isso, eu acho até graça. Porque assim, o que dá dinheiro de fato? Será que é a atividade ou é o como a gente faz ela, né? Eu sempre pensei nisso, né? Por exemplo, fazendo uma analogia aqui de novo com o esporte, né? O cara tá buscando ficar com um corpo mais bonito. Será que é o tipo de exercício que ele vai fazer? Quer passar, né, mano? Não, vem, fica à vontade. Pode continuar, que é de casa. Aí eu pergunto, será que é o tipo de exercício que ele vai fazer ou será que é como ele vai executar o exercício? Com a frequência que ele vai executar? Então, primeiro, a música, hoje ela é um segmento que ela tem muita área. Então, você tem uma das áreas que a gente tem lá na Artifacts, por exemplo, a distribuidora e uma editora. O que é isso? Cara, todas as músicas que você já ouviu na sua vida, em Spotify, Deezer, Apple Music, tiveram que passar por esses 2 processos. A música tem que ser editada, a obra, né? Se a gente compor uma música agora, a gente vai registrar essa obra. E depois ela é gravada. Então, a gente só escreveu a música. Aí isso gera um registro. Isso já tem uma grana envolvida. A gente pode vender essa música para alguém. Aí vendemos essa música aí pro Sam Smith. Ele vai gravar a nossa música. Quando ele grava essa música gera um ISRC. O ISRC é tipo um CPF da música. Por que é um CPF? Porque nasceu uma arte, um produto novo ali. Apesar de ser uma obra composta por nós, então o Sam Smith vai fazer a versão dele. Aí a gente liga pra Ivete, fala, Ivete, a gente fez e o Sam gravou, você não quer gravar uma também? Ela grava outra, e aí é outro ISRC. Então, esse ISRC, ele é distribuído nas plataformas. Então, tem uma empresa que faz isso, uma distribuidora. Então, aqui já são áreas assim que ninguém para pensar e são extremamente rentáveis, porque a escala é quase que infinita aí, né? Sim. Você imaginar que você é remunerado pelos plays no Spotify, que um ISRC ele vai distribuir para várias pessoas e você pode estar envolvido em vários projetos musicais, ou você pode ter uma distribuidora com 1 milhão de músicas lançadas. Você tem uma capacidade de escala muito grande. Quando a gente fala em capacidade de remuneração, né, e rentabilidade no mercado musical, a gente pode falar também em estúdio. Né? Porque eu estou falando nesse mesmo exemplo aqui da criação de uma obra, a gente escreveu a música e a gente deu para a Ivete gravar. Ela vai ter que ir no estúdio. Para ela gravar, ela vai ter que ter um produtor musical, os músicos que estão ali banda, trabalhando, né? Banda e tal. Então você tem, além disso, você tem o lado das escolas. Aí quando você fala em escola, você fala em curso técnico também, você fala em curso online, você fala em workshop. Então são várias áreas ali trazendo só a capacitação da música tecnicamente. Você tem o que é mais óbvio, que é a venda do show, né? O cara toca, ele ganha. Aí você tem as coisas que estão tangenciando isso. Por exemplo, todo show, usar de novo o exemplo da Ivete, todo show que ela faz tem que ter alguém ganhando dinheiro para alocar o equipamento de som. Então você também tem um show desse é uma infraestrutura que a gente nem imagina, né? Gigantesca. É complexo, super complexo. Assim, muita coisa envolvida. Assim. A gente tem uma empresa de locação de equipamento, né, no nosso guarda-chuva, né, dentro da Artifacts. A gente, para tocar algumas operações assim, para fazer, sei lá, 2 casamentos simultaneamente, 350, 400 convidados, cara, são 2 vans que saem, às vezes 4 vans, a depender do que vai de equipamento, 2 para cada um. A gente tem pelo menos 4 pessoas por van para fazer as montagens, então são 16 pessoas para fazer uma montagem. Tem os técnicos de som, técnico de iluminação e o técnico de LED, que são os VJs, né, que fazem as configurações e ficam ali para
Então, é um bando de gente envolvida ali e isso tudo tá dentro do mesmo cenário, né? A parte musical. A gente tem uma coisa que é interessante também, a parte de produção musical. Dentro da Artifacts a gente tem esse braço também, que é a construção de formatos em cima de uma demanda. Como é que é isso? Eu vou trazer um exemplo que a gente executou em 2017. Tem uma festa chamada Surreal, que acontece aqui em Brasília, criada pela R2, uma festa que tem repercussão nacional muito legal. E eu tenho uma relação muito legal assim, com os meninos lá, principalmente com o Rick, que é um cara, né, super fora da curva, assim, e sempre deu muito valor para essa parte musical. Aí a gente batendo papo uma vez, a gente se encontrou num restaurante com outras pessoas, aí eu falei sobre a possibilidade de a gente montar um quarteto de cordas para tocar algumas músicas eletrônicas com DJ e tal. Na época, o violino com DJ era assim, novidade. Quase ninguém conhecia, assim, era coisa que ninguém fazia. Cacete. E aí, quando eu percebi que dava, eu falei, cara, dá pra gente fazer um quarteto de cordas, que são 2 violinos, uma viola e um violoncelo. Aí eu bati no papo, ele gostou muito da ideia, e aí uma semana depois ele me ligou, ele falou, cara, a gente tá com espaço aqui na Surreal pra fazer uma banda maior. O que você acha que dá pra fazer em cima daquilo que você falou? Eu falei, cara, me dá algumas horas aí. Aí eu montei uma orquestra na minha cabeça, né? Obviamente que eu tive que validar com várias pessoas, porque eu não sou maestro, não tenho essa competência técnica, mas eu visualizei. Liguei para ele gostou da ideia, a gente montou o projeto. Vieram 2 DJs de fora do projeto, né? Mas de Brasília, os meninos muito legais, o Thiago, né? O Tep e o DJ A. Eles produziram a track, a base das músicas, fizeram um trabalho super legal. E aí eu trouxe uma pessoa para arranjar, uma super flautista, a Tanise, que é a menina de ouro. Ela arranjou e ficou à frente até da coordenação do projeto, porque eu estava fora de Brasília. A gente construiu essa ideia toda, convidamos os músicos e teve uma apresentação no meio da Surreal de uma banda com instrumentos clássicos, violino, violoncelo, piano, para tocar house e funk. Que maravilhoso. Foi animal. E isso é a produção musical. Então, por exemplo, eu monetizei a partir daí e consegui monetizar, pagar também outras pessoas que estavam envolvidas no projeto com uma ideia, né, com a concepção, que é desse lance de produção musical para evento. Porque a produção musical ela pode ser dentro de estúdio também. Então tem várias áreas assim que pode se tornar muito rentável. Acho que quando você cria bons processos, você começa a olhar para a escala e para as possibilidades dentro dele. Aí... Cara, nossa missão aqui no Rainmakers é tentar trazer lições de pessoas como você para outros empreendedores. E para quem está assistindo a gente, pode o cara estar falando assim, pô, mas eu, sei lá, eu sou do ramo de alimentação, o ramo do Jorge não tem nada a ver com o meu, não tenho nada para aprender. E eu tenho certeza que esse pensamento está errado, mas eu queria ouvir de você, até porque você falou um negócio assim, cara, eu vi uma oportunidade, tive uma ideia, fiz um pitch dessa ideia para um cara produtor de uma das maiores festas de Brasília, se não a maior. Ele gostou da ideia, depois ele me ligou, depois eu fui atrás, conectei com não sei quem, e pum, projeto pronto, eu lucrei. Cara, isso é definição de empreendedor para mim. Só que você fez isso no teu nicho. Exatamente. Né? Eu posso fazer isso na advocacia, posso fazer isso na alimentação, posso fazer isso na música, pode fazer... Você tem essa mesma visão e quais as lições desse mundo da música que você pode trazer para o mundo do empreendedor? Legal. Eu gosto de me perguntar com frequência o que eu posso fazer para eu melhorar. Em todas as áreas da minha vida, mas a que é mais presente essa pergunta é profissionalmente. Acho que eu me apaixonei tanto pelo game que eu simplesmente quero percorrer um caminho melhor. Não é nem pensando num ponto final, né? Pensando no caminho. Como é que eu posso me desenvolver ao longo do processo? Uma palavra que não sai da minha cabeça quando eu penso, né, nessa linha de alta performance e de autodesenvolvimento é disciplina. Eu acho que a disciplina ela é muito importante. Porque eu conheci muita gente já muito competente, muito capaz, muito criativa, muito inteligente. Mas se a pessoa não consegue executar isso, se ela não tem a disciplina para... E aí vem a segunda palavra, para se organizar dentro de um cronograma, para conseguir focar em determinadas fases, né, em determinados processos, eu acho que ela vai produzir muito pouco. Acho que a disciplina é muito importante. A segunda que eu falei é a organização. A organização é legal, ela está muito ligada à disciplina. Eu não consigo ver uma pessoa super disciplinada extremamente desorganizada. Não tem como. Eu não consigo enxergar. E a terceira talvez seja o foco. E quando eu falo foco, não é você estar focado em uma coisa, mas é você entender qual é o foco daquele momento. Eu acho que o empreendedor ele tem que aprender a equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, independente da esfera. Se é um microempreendedor, então, aí ele tem que fazer isso mesmo, porque ele não tem nem braço operacional para isso.
é difícil você tocar um negócio que você não tem muita gente, né? Por exemplo, o pessoal me pergunta, cara, como é que você consegue administrar tanta coisa? Eu falo, cara, eu tenho um monte de gente para me ajudar. E disciplina, organização e foco. É isso. Então, eu acho que esses 3 passos são bem importantes. Eu acho que a gente leva para várias outras áreas da vida, mas para o empreendedor isso é bem importante. Tem um quarto tópico aí que eu acho que essa capacidade de seleção de pessoas, então eu vou traduzir isso numa palavra, um processo, tanto o processo de tarefas quanto o processo seletivo, porque você precisa ter boas pessoas com você, não adianta você ter um bom negócio se você tem pessoas ruins. Não adianta você também ter um negócio que ele não foi validado ainda e você não validar da forma correta com as pessoas certas, você vai ter mais trabalho, você vai ter muita dificuldade. E o processo seletivo seria a forma, a ferramenta que você tem para filtrar um pouco isso. E o processo seletivo não é só para entrevista também, é para um processo, um período de manutenção, né? Por exemplo, eu criei um processo seletivo pensando em comportamento, em perfil e na análise técnica. O cara está aqui comigo. Mas tem que fazer parte do meu processo seletivo, porque eu ainda estou selecionando 3 meses depois eu ter algum tipo de análise, 6 meses depois. Porque eu acho que projetos vencedores, né, esses projetos grandes que funcionam bem, eles não são de 1 ano, de 6 meses. Eles podem acontecer em 6 meses e a galera olhar e falar, pô, cresceu rápido. Mas se morrer em um mês... exato. Isso aí eu acho que tem que ser... Então é importante você ter boas pessoas ali conectadas. E quando eu falo de processo de tarefas também, de novo, você vai usar esses 3 atributos aí mais humanos no começo para você sistematizar as coisas e ter um padrão. Né? Então você vai criar os POPs das tarefas todos. Né? O POP eu acho que é uma coisa que pouco empresário de pequeno e médio porte conhece. O POP é o procedimento operacional padrão, que nada mais é que como fazer alguma determinada tarefa. Né? Então, por exemplo, a gente tem um caso engraçado assim, de uma gravação que a gente foi fazer e eu esqueci de abrir alguns microfones que a gente ia gravar. E eram microfones, cara, que eram fundamentais para a gravação. Por exemplo, tinha eu acho que eram uns instrumentos de sopro. Eu lembro que não adiantou nada eu ter feito a gravação inteira, eu tive que fazer tudo de novo. Sentei pra gravar contigo aqui, esses microfones estão desligados. Cara, se você não tem uma lista pra olhar, você vai ter que depender da sua cabeça. E o da pior, sua memória. Às vezes não é você. Por exemplo, no nosso caso aqui, não foi você que ligou. Então, tem que ter alguém pra fazer isso. Tem que ter o guia ali ajudando a gente. O guia, ele tem o pop na cabeça dele, exatamente. Cara. E assim, o ideal é que ele tenha escrito isso. Porque se ele algum dia estiver gripado, doente e tal, não puder estar aqui, tem que ter um cara para não arrumar um clone dele, que a gente sabe que é difícil a gente pegar alguém para substituir a altura, um cara que vai ler e executar. Mas até para quando ele queira expandir, ele for contratar alguém, ele já tem um manual e fala assim, você tem que fazer isso aqui. Ó. Isso aí. A gente está passando por isso agora na Artifex. A gente tem vários procedimentos bem amarradinhos, mas eu falei, cara, vamos fazer um manual geral. Aí a galera animou, falou, vamos fazer um manual geral. Então a gente está montando toda terça e quarta, a gente tira 1h30 de cada dia da gente, então são 2 horas por semana, com a equipe administrativa inteira para a gente olhar a empresa como um todo. O que é, o que somos, o que fazemos, cada área, o que a gente quer, qual que é a nossa visão, como as coisas funcionam, qual o nosso goal e como que as coisas devem ser feitas. Até o POP mais minucioso vai estar ali dentro desse manual que a gente vai montar lá. Legal. Mas eu gostei do que você trouxe aqui, cara. As principais lições, disciplina, organização, foco e seleção de pessoas, né? E isso para o microempreendedor, para o pequeno empreendedor, ou para empreendedores como vocês, que não são pequenos, mas que tem que tocar várias empresas ao mesmo tempo, é essencial, né? Porque o tempo é curto, não tem jeito. Muitas ideias vão aparecer na sua cabeça, você tem que saber o que executar, o que não executar, tanto em termos de projeto que você acha que vai dar certo, como projeto que você acha que vai dar errado, quanto, cara, essa tarefa não é para mim, eu preciso delegar. E se eu não tiver foco, eu não consigo delegar. Agora, se eu não tiver time, eu também não consigo delegar, né? E eu falei uma coisa que acho que no nosso primeiro episódio, que foi um corte que a galera comentou bastante, eu falei assim, cara, empresa pequena tem que contratar gente sênior. E aí o pessoal, mas empresa pequena não tem dinheiro, que não sei o quê. Vai continuar no mesmo ciclo. Vai continuar no mesmo ciclo, porque o empresário que está lá, que você falou, muitas vezes ele não tem como é isso, mas o primeiro passo que ele conseguir dar, se ele não trouxer gente boa pro lado dele, se ele pensar só no salário... Não funciona. Não vai funcionar. Ô Sal, eu queria aproveitar até o momento de consultoria gratuita aqui. Vai lá. Se você pudesse listar um erro comum em startup, o mais comum, você conseguiria? Cara, tem muitos erros comuns, mas o mais comum
contratar software house sem ter feito MVP. Traduzir isso para o mundo empresarial normal. É você terceirizar o core do seu negócio. Então, tipo, no teu caso, vamos pegar um caso de agenciamento, né? Que, pô, você tem que estar lá, você tem que conhecer, você tem que entender a qualidade técnica, você tem que ver se tem viabilidade econômica para aquela banda, para aquele cantor, aquela música e tal. Você contrata alguém de fora para fazer isso. Entendi. Uma empresa terceirizada para fazer isso. Então, trazendo a lição aqui que eu acho que você quer perguntar, bicho, conhece o teu negócio e sabe que o núcleo, o core do teu negócio é você que tem que fazer. O resto você pode até pensar em terceirizar, em delegar, mas o foco é esse. E a startup não entende que o núcleo do negócio dela é a tecnologia. Aí ela subcontrata e, cara... Entendi. Ferra. E você acha que isso tem um pouco a ver com a cultura que a gente vive hoje, com a tendência mundana, ou tem algum outro motivo para isso acontecer com frequência? O motivo que eu acho é o seguinte, isso geralmente acontece com quem não é desenvolvedor, o cara tem uma ideia e ele não é desenvolvedor. Se ele é desenvolvedor, ele vai lá e vai escrever o código, ele não vai terceirizar. Em vez de ele trazer um desenvolvedor como sócio, Em vez de ele trazer um desenvolvedor como sócio, que seria o recomendável, ele está muito apegado à ideia dele e aí ele subcontrata. Entendi. Entendeu? Ele não tem aquela mentalidade do dividir para conquistar. Entendi. A mentalidade que você teve lá quando, pô, eu quero comprar isso aqui. Você ligou para 3 amigos. Uhum. Você podia ficar assim, não, meu irmão, isso aqui vai ser meu, sozinho, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. Não. Perfeito. Você ligou para 3 amigos e falou assim, cara, me ajuda a ser maior. É isso. Que eu acho que foi isso que passou na tua cabeça, né? Com certeza. Com certeza. Tipo, sozinho eu até dou conta, mas eu vou até um limite. Exato. Com vocês eu vou mais longe. Essa é a ideia. Cara, legal isso. Eu nunca tinha parado para pensar. E se a gente faz uma analogia hoje, por exemplo, para o nosso negócio lá dentro, principalmente da Artifacts, né, que é um negócio que ele tem a parte técnica mais presente, né? Porque as escolas a gente tem os técnicos de fato, que são os professores, né? É isso. Mas a Artifacts, eu fico pensando que talvez se eu não tivesse tido as experiências que eu tive com a música, só com a gestão, só com o negócio, você não ia ter esses insights. Eu até te perguntei aqui fora, né, se você era músico. Aí você falou assim, pô, não no nível da minha galera, porque eles são muito melhores que eu, mas, pô, você tocou, você aprendeu, você tem noção. Total. E você tem o ouvido técnico, mas o que eu acho que você tem mesmo é o feeling empresarial. É isso. Né? É de ver oportunidade de negócio naquilo, né? E aí, pô, tem que ter a união técnica. É que nem eu digo, meu escritório de advocacia é uma empresa. Pô, mas eu sou advogado para tocar o escritório de advocacia. Não dá para chamar alguém que não entende desse negócio para tocar. Pô, ele vai ralar muito mais. Então, é um pouco disso. Mas essa mentalidade do dividir para conquistar é o que está por trás do que está na moda hoje, que é a história do jogo do equity. Né? Que muito se fala, o Flávio Augusto fala, o Kepler fala, muita gente fala hoje isso, do jogo do equity. O que é, bicho? Divide a tua empresa em pedacinhos e chama a gente para agregar e dá pedacinhos, vende pedacinhos, o que quer que seja para essas pessoas. Legal. Porque essas pessoas vão te fazer crescer. Né? Pô, você continua operando, você continua com controle, você continua com a maioria do capital social, a cultura é tua, a operação é tua, a mente por trás é você. Mas pensa você ter 10 baita sócios com pouco percentual ali, você tem muito mais contato. Isso é incrível, cara. Você tem muito mais ideia, você tem um conselho de pessoas ali para te ajudar, você tem para quem ligar. É sensacional. Quando eu paro para pensar, você vai falando aqui, eu vou fazendo algumas reflexões sobre as coisas que aconteceram, né, ao longo da minha vida. Todos os sócios que eu busquei, todos, sem exceção, para Artifacts, todos, que a gente tem algumas áreas com vários sócios, né? Todos trouxeram um ganho gigantesco. Maior do que o investimento. Muito maior, muito maior. Não foi nem pela grana que eles entraram. Longe disso. É isso. Por exemplo, e aí não é nem Artifacts, né? Agora a franqueadora. Dudu e Léo são sócios. Cara, a vivência com eles e a visão deles de negócio é uma coisa que é muito enriquecedora, é muito legal. Assim, não só jurídico, mas empresarial. Sim. Os caras têm 10 negócios. Eles nem lembram o nome dos negócios todos. Exatamente. Eles nem que tem que contar. Aí eu perguntei, quantos sócios vocês têm? Não sei, tem que parar para contar mesmo, tá muito legal. Que é o que o povo das startups chama de smart money. É isso. Cara, a tua vivência, quantos anos já empreendendo nesse ramo? Empreendendo de fato, assim, na prática, esse ano são 10. Vamos supor que eu queira montar um negócio que envolva, sei lá, NFT musical.
que, porra, tem uma parte jurídica sensacional, Aham. que eu gosto, tem uma parte tecnológica sensacional, que eu gosto. Pô, a primeira pessoa que eu vou ligar vai ser para você. Ó. Não tem jeito, entendeu? Ah, não, eu vou aprender isso aqui do zero. Cara, perda de tempo. Perda de tempo e de dinheiro, esquece. É engraçado. Ontem eu tava falando com uma amiga minha, um assunto que não tem nada a ver, mas eu usei uma analogia que o mundo empresarial me ensinou, né? Ela tava querendo fazer um procedimento no dente, aí eu falei, eu não acho que devia fazer. Ela falou, mas eu acho que eu devia. E uma amiga minha também acha, aí eu falei, cara, eu tenho um amigo que ele é uma lenda do mundo odontológico, assim. É o Silvio Tiziotti. Esse cara é um artesão, assim, o cara... e ele é muito amigo meu, assim, eu posso pedir para ele bater um papo com você. Você quer? Ela falou, quero. Aí ela entrou em contato com a secretária e tal, marcou e tal. E aí ela teve uma outra alternativa antes desse encontro. E ela me ligou, falou, você acha que eu faço essa outra coisa aqui? Ou você acha que eu vou lá? Eu falei, cara, eu vou te falar, eu aprendi na vida que sempre que você tem a oportunidade de sentar com alguém que é um expert na área, ainda mais se não vai te gerar um prejuízo financeiro ou algum outro prejuízo muito grande. Nem tem dúvida. Senta, eu vou te falar uma coisa, Saulo, se eu pudesse voltar atrás para eu conversar comigo mesmo há 10 anos atrás, sem dar spoiler de, compra Bitcoin, né? Sem sim. coisa assim de número de loteria, só falando sobre insights. Eu pagaria na época tudo que eu tinha e mais um pouco. Qual que seria o primeiro insight que você daria para você mesmo? Cara, aí você foi longe. Você levantou a bola, eu tenho que cortar. Cara, eu vou falar o primeiro só porque vai ser o primeiro que eu vou pensar. Não sei se é o mais importante, que aí é uma responsabilidade muito Ao grande. longo da conversa, se vier o mais importante, você fala. Mas o primeiro que vem à cabeça. Mas o primeiro é exatamente isso que a gente está falando agora. Legal. O que eu fiz? Na época, eu abri sem benchmarking, não tive consultoria, eu fui criando. Eu fui criando, testando, validando, com muita disciplina. Eu pegava alguma teoria, aplicava na prática, validava, não dava certo, ia cuidando da operação e deixando cada vez mais redonda. Se eu pudesse sentar comigo, com o Jorge, em 2013 e falar, cara, pega uma consultoria jurídica para você montar todos os contratos, pega uma consultoria operacional para você entender para um time de gestores mesmo, assim, alguém que está acostumado com o processo, entender o seu negócio e criar o passo a passo, pega uma consultoria comercial para você aprender a vender melhor e traz um músico para ser o seu advisor. Dá uma grana de porcentagem para ele, que ele vai te ajudar em algumas coisas. Isso aí teria me encurtado, porque eu fiz isso tudo sozinho. Você teria comprado tempo. Nossa, muito. E vou te dizer que eu teria ido muito mais longe. Muito porque mais longe. você aproveita oportunidades que você nem percebe que elas estão presentes quando você não está pronto, né? Eu gosto muito de dar os devidos créditos aos meus pais, à minha família, por tudo que eles me proporcionaram, me ajudaram. Mas eu sei que se eu não tivesse tido a cabeça que eu tive, se eu fosse um cara encostado e tal, não ia adiantar eu ter tido as oportunidades que eu tive. Claro, com certeza. Então eu acho que se eu converso comigo lá atrás, eu ia gerar algumas oportunidades. Na verdade, eu ia estar pronto para aproveitar algumas que eu acho que eu nem percebi que estavam ali. Esse aí, com certeza. Não, esse conselho é show. Esse conselho é show. O segundo seria para comprar Bitcoin mesmo. Boa. Esse ia ser bom também. No momento certo você vende. Cara, como é que é essa decisão de comprar um negócio no meio da pandemia? Como é que foi isso? Legal. O que estava passando na tua cabeça? Eu aprendi um conceito sobre finanças bem interessante. Você já deve ter ouvido falar, ele está bem falado no mercado financeiro, que é o conceito de ARCA, para equilíbrio financeiro. Não. É um acrônimo com 4 letras, né? ARCA. Que você tem ações e negócios, para você balancear patrimônio. Tá. Real estate, caixa e ativos internacionais. Quando você consegue mais ou menos equilibrar essas 4 áreas, você fica bem protegido por algumas instabilidades no mercado, seja ela uma coisa sistêmica ou não sistêmica. Você consegue usar bem e alocar bem os seus capitais e não ter um impacto tão grande do que está acontecendo no mercado. E durante a pandemia, quando a gente teve o nosso primeiro mês do ano, em janeiro de 2020, antes da pandemia até, eu lembro do meu sócio, que foi uma das pessoas que eu puxei para dentro da empresa, depois que eu vi que ele tinha vários insights que ele poderia me ajudar. Ele era funcionário e o cara é uma das pessoas que eu mais confio no mundo da minha vida, que é o Luquinhas. O Lucas Marques é meu irmão do coração, ele virou meu sócio. E durante a pandemia, na verdade, no ano da pandemia, em 2020, ele entrou na minha sala, ele toca tudo do financeiro, tudo. Em janeiro, ele entrou e falou, cara, a gente vai ficar rico. Eu falei, que história é essa, Lucas? O que você está falando? Ele falou, meu irmão, a gente nunca teve um mês tão bom. E janeiro não é um mês muito bom para nenhum dos meus negócios. A galera tá viajando. Cara, tem menos evento e tal, tem menos coisa. Aí o Lucas falou, entrou lá e falou, meu irmão, a gente vai fazer muita grana esse ano, vai acontecer. Aí eu
Pô, Luquinhas, é sério isso? Ele falou, cara, olha só, a gente era 20 e pouco de janeiro, a gente já passou o mês de dezembro do ano passado, que tinha sido o melhor mês da minha vida. Ou seja, dezembro de 2019 tinha sido melhor, que tinha sido melhor que novembro de 2019, que também tinha sido melhor. Então a gente veio numa crescente assim. Veio fevereiro, que é o carnaval, a gente teve um mês parecido com janeiro, ou seja, foi muito bom. A gente imaginava até que seria um pouco melhor, porque se janeiro foi daquele jeito, carnaval, a gente vende bem no carnaval. E aí, mas beleza, foi maravilhoso. Quando chegou março, que tava imenso, um monte de contrato caiu. Por conta da pandemia, teve lockdown, a galera preocupada. Eu lembro desse número, 116. A gente teve 116 cancelamentos de casamentos marcados pra gente executar em 2020. Em 2020, isso. Fora os de 2021 e fora os que não foram cancelados, mas foram adiados, que eu não cobrei absolutamente nada de reajuste, porque eu falei, cara, acho que não cabe. Então, assim, só que ao longo desse período, a gente estava pronto com caixa, né? Com a terceira letra aí da nossa regrinha, né? Da ACA. Então a gente estava com caixa muito interessante, porque eu ia abrir mais uma operação. Eu comprei a Musiflex em outubro de 2020. Eu ia abrir em março de 2020. Então eu já estava com todo o capital separado e tal. Quando deu a pandemia, a gente freou. Assim, e eu estava muito perto de assinar um contrato, inclusive de locação e tal. Aí sabe quando você sente alguma coisa? Você fala, cara, deixa eu esperar mais uma semana aqui para tentar um ponto melhor. Lockdown, foi a semana do lockdown. Aí eu freiei geral. Então veio uma intuição ali, um negócio que... Exatamente. Aí, então assim, respondendo a sua pergunta, eu comprei porque a gente estava com caixa. A gente estava com caixa e, obviamente, porque a oportunidade bateu. Sim. Quando você está com caixa, você se protege com oportunidade, né? Tem um problema na economia, você se protege aproveitando alguma oportunidade. Você compra a ação que está muito em baixa, você compra um terreno que vale muito, a pessoa está apertada. Um carro, às vezes tem um carro, o cara tem um carro de 400 mil, está vendendo 350 porque ele está apertado. Cara, você revende na semana seguinte por 380, você vai vender rápido o carro também. Então, assim, tem algumas coisas que você pode fazer quando você está com caixa. A primeira coisa foi essa. A segunda foi... pela idade que eu tenho, e na época eu tinha 29 para 30, foi 2020, eu tinha 29. Eu tinha feito 29 anos. Não tenho filho, não tenho... Eu falei, cara, eu posso errar. Sim. Eu posso errar. Se eu tivesse que entrar com um capital pessoal, que não foi o caso, a gente só usei dinheiro separado para isso mesmo, capital de giro, certinho. Era um dinheiro para expansão já. Exato. Então, ainda que eu tivesse que usar alguma coisa de capital pessoal, era muito tranquilo. Então, assim, eu estava muito seguro que se desse tudo errado, ainda assim estava tudo muito bom. Mas ainda assim era um momento que a gente não sabia quando ia voltar. O teu negócio depende completamente de não ter lockdown, de as pessoas estarem fazendo festa, né? Música e tal. E mesmo assim, você fez uma... eu fiz uma aposta. Uma aposta. Uma coisa que me tranquilizou com a minha aposta foi o seguinte. Eu comprei um negócio físico. E as pessoas falam, pô, mas negócio físico, a escala é mais... Mas tem um negócio. Você comprar um negócio, você compra 400 mil numa escola. Se esse negócio está sendo avaliado em 400 mil por conta de bens que tem lá dentro, você consegue ainda vender depois. Sim, você tem um ativo concreto ali, né? Então eu tinha um monte de instrumento que eu poderia vender, tem um monte de equipamento, de mobília e tal, que a gente poderia vender, que o valor de compra ele não foi um valor muito além disso, dos bens que estavam lá. Né? Foi uma coisa que funcionou para todo mundo. Então eu não tinha tanto a perder, na verdade. O que eu mais tinha a perder ali era montar uma operação, ter capital de giro sendo usado e essa operação não vingar caso... mas aí você tem um período, né, de maturação para isso. Então você fez a lição financeira da Arca, ali você trabalhou com o teu caixa, você vislumbrou uma oportunidade de um ativo que por conta de uma circunstância ele estava mais baixo e você tinha também ali uma porta de saída se, cara, tudo desse errado, eu vou vender esses ativos quase aqui. 0 a 0. Quase 0 a 0. Exatamente. Bacana, show de bola. Vendendo, né? Dá um trabalho. Mas cara, numa situação de perda, você vai correr atrás de minimizar prejuízo, tá certo. Cara, e esporte? O que é o esporte na tua vida e na vida do empresário? Assim, o que você traz de lição do esporte? Durante a pandemia, eu voltei a estudar sobre alta performance. Não para o esporte, né, porque já não fazia mais sentido, já é um tema que eu não estudo mais, mas eu voltei a estudar alta performance profissional. E eu entendi, tem um livro bem legal do Brandon Burchard, que é um cara que eu tenho imensa admiração, chamado O Poder da Alta Performance. Já vai ser o teu livro de indicação do podcast? Pode ser. Poder da Alta Performance. Isso. Esse foi um livro que eu li 3 vezes. Eu ganhei de uma pessoa muito especial, que me ajudou muito e me ensinou várias coisas. E eu
reli esse livro algumas vezes, depois que eu entendi ele de fato pela primeira vez. Eu comecei a ler, larguei, falei, cara, isso aqui... E aí depois ele cria os pilares, né, da alta performance lá dentro, e um deles fala sobre a atividade física. Essa parte, normalmente, eu pulo dos livros, porque é tão elementar para mim que o cara fala, você tem que se exercitar. Eu falo, cara, eu treino 2 vezes no dia, não tem isso, assim. Quando eu tô afastado, eu treino 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. Quando eu tô, por exemplo, tive uma lesão, não posso treinar jiu-jitsu, aí eu vou pra academia malhar, puxar ferro, então eu vou fazer algum tipo de reabilitação, vou né, fazer alguma atividade. Não tá parado nunca. Não, porque eu fico mal-humorado, fico chato, cara. Ninguém quer conviver comigo, eu fico irritado, não penso direito. Então, acho que pro empresário, a atividade esportiva, assim, principalmente aquela que ele goste, né, de fazer, ela traz um equilíbrio, e não só psicológico, mas até hormonal, que vai... permitir com que você execute melhor o seu trabalho. Você vai dormir melhor, você vai comer melhor. Tem toda uma bola de neve. Você vai pensar melhor, você tem a condição física melhor para tudo. Você não está cansado, exaurido no final do dia. Você simplesmente tem uma condição física melhor, né? Então, eu acho que ele compõe uma... Ele é um pilar. Eu acho que o grande empreendedor, a pessoa que busca alçar, né, grandes voos, eu acho que essa pessoa precisa de uma atividade física minimamente presente ali. E o jiu-jitsu especificamente? Cara, o jiu-jitsu ele tem um negócio que é muito legal. Primeiro que quem não treina não consegue entender. Você fala, meu irmão, você vai pra lá, você volta todo amassado, com dor, galera fedorenta, com kimono fedendo. É um negócio incrível, cara. Quando você começa a entender o jiu-jitsu, assim, e principalmente viver perto das pessoas que estão ali, que estão, em alguns aspectos, necessariamente vão estar alinhados com você, você cria um senso de comunidade muito legal naquele momento, né? Você se sente acolhido. Por exemplo, na minha academia eu treino com o João Roque, né? Que é um grande amigo. Ele é muito amigo do meu pai também, de muitos anos, e é uma pessoa que eu treinei muito novo com ele, né? Quando era, inclusive por isso até que eu voltei para lá quando eu parei de jogar basquete. Então o João, ele dá treino no Vizinhança, aqui em Brasília, né? Ele dá 11 treinos por semana, e ele dá os 11 treinos. Tem dia que tem 3 treinos, terças e quintas, por exemplo, tem 3 treinos. Ele tá em todos os horários, é muito legal. E ele tem um treino lá que é 8h30 da noite na sexta-feira. Segunda, quarta e sexta, 8h30 da noite. Em alguns momentos, eu voltando para casa, assim, na sexta-feira, não tem evento, eu não tenho que passar no evento nem nada. Sabe quando você não quer ver ninguém, você tá meio deprê, assim, você quer ir para casa, comer alguma besteira e ver um filme? Cara, várias vezes, eu sempre deixo o kimono no carro, inclusive eu não tô nem treinando agora, mas meu kimono tá no carro. Aí eu tô indo para casa, virei o carro, fui pro João Roque, treinei e, cara, você chega em casa com outro aspecto, com outro ânimo. Então, além desse lance, assim, de você se sentir em casa, se sentir no meio da comunidade, o jiu-jitsu, em primeiro lugar, depois que você aprende um pouco, ele te traz uma confiança muito grande. E essa confiança não é de você poder bater nas pessoas, mas é um negócio que, cara, não dá para explicar, é seu. Que onde você vai, tá com você, né? É igual você aprender o idioma. Você se sente munido de mais uma ferramenta. Sim. E eu acho que ele tem um lance da meritocracia. O jiu-jitsu tem um lance da meritocracia. Porque no jiu-jitsu, você pega um cara que tem 100 quilos e um cara que tem 70, você não sabe quem vai ganhar. Você não sabe, cara. Pode ser que o de 70 estrangule o de 100 quilos em uma fração de segundos. Vai depender do nível técnico de cada um, e cada um desenvolveu. É claro que se os dois têm o mesmo nível técnico, o de 100 vai ter uma vantagem, uma vantagem ou 2, 3 vantagens com relação ao de 70 quilos. Mas ele é muito meritocrático, ele tem muito a ver com mérito. E eu acho que o empreendedorismo é isso. Obviamente que você tem atalhos, você tem sorte que você dá, você tem mercado que muda. Sim. Por exemplo, quem já estava na internet quando a pandemia surgiu, esse cara, ele teve um fator externo ajudando. Mas se você não faz um bom trabalho, não adianta. Você não vai performar. Eu vi muitas empresas e muitas startups se deram muito bem na pandemia. Né? Porque, sei lá, empresa de fazer infraestrutura de e-commerce, né? VTEX. Pô, o cara dobrou de tamanho na pandemia, supostamente ia virar unicórnio em 3 anos, virou ali e tal, beleza. Vários cases desses, vários. Mas todos estavam prontos. É isso. Todos estavam prontos. A gente falou mais cedo. Porra, teve sorte, a pandemia foi o que foi uma tragédia, mas é meritocrático, no final das contas. Mas, cara, contas... tava ali pronto.
Senão não sustentava. Exato. Né? Senão não sustentava. Então, legal. Não tem jeito. Ver isso em outra atividade é bem legal. E além da disciplina, né? O jiu-jitsu ele traz isso também, né? O respeito, né? O lance de você chegar num determinado horário, obedecer as regras que estão sendo criadas na hora. Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque eu tenho alguns amigos empreendedores, por exemplo, que eles não têm muita regra. Eles não têm hora para dormir, não têm hora para acordar, não tem nenhum chefe, não tem uma necessidade muito grande de fazer tudo muito certinho, porque tem família que tem muita grana e tal. Então, a coisa não flui tão bem quanto poderia. Quando você se acostuma a seguir as regras, eu acho que você começa a ter um autocontrole muito maior. Tem duas coisas que você falou que eu acho que as pessoas não entendem. E eu concordo. Primeira é, quem olha de fora o jiu-jitsu acha que é um bando de homem fedorento brigando. Brigando. Exatamente. Não sabe que tem uma filosofia por trás, que é um esporte, que tem uma disciplina, que tem um cara ali que é superior a todo mundo, está comandando aquilo, que você tem um respeito, uma reverência, que são colegas, são comunidade, etc., né? Tem o mindfulness, que isso eu nunca tinha parado para pensar, mas que você mencionou que é sensacional. Isso é uma coisa incrível. Então. E o lance da disciplina, que é o que a música fala, disciplina e liberdade, é assim, hoje eu não estou um cara muito disciplinado, mas na época que eu era disciplinado, corria meia maratona e tal. Porra, maneiro. Pô, sensacional. Eu rendia mais em tudo. Tudo. Mas os meus amigos viravam para mim e falaram assim, cara, mas é muito chato, né? Não, tu acordar às 5 horas da manhã e tomar o teu café, porque eu acordava às 5 horas da manhã, eu e minha esposa tomava café, descia pro parque da cidade, corria, tomava banho e trabalho. Isso é maravilhoso. Porra, chato, aí vai dormir cedo, porque tem que correr no outro dia. Não, é maravilhoso, não é chato não, é maravilhoso. Eu rendo muito mais, pô, eu tô de bem com a vida, bem-humorado, pensando melhor, eu tô fazendo uma atividade com a minha esposa, né? Tá tudo fluindo e, cara, e o meu dia, ele tá uma bola de neve, né, Saulo? É uma bola de neve legal, positiva. E você parou completamente? Cara, eu parei completamente, porque tive 2 filhos na pandemia. E aí as pessoas falam assim, parou de correr para aí na pandemia, mas não foi a pandemia. Foram 2 filhos, porque, pô, aí você não dorme e tal, não sei o quê. Mas essa desculpa já passou. Eu acho que ela não tá mais válida para mim agora. Anos, né, cara? Agora é falta de vergonha na cara mesmo. A minha mais nova tá com 1 ano e 2 meses. Já daria para ter voltado. Agora é falta de vergonha na cara mesmo. Só vou fazer uma proposta aqui para você, cara. Vamos lá. Vou aproveitar. Espero que o editor não corte aí depois essa parte aí, galera. Se ele não cortar, eu na hora de subir pro YouTube ali, eu vou... Cara, é o seguinte. Chamei o Léo, que veio aqui no último episódio. Episódio 4, né? Episódio 4. Que o Léo e o Dudu vieram. Chamei o Léo pra ir treinar jiu-jitsu. E ele foi. Foi lá mesmo? na minha academia, treinou. Falei pra ele, Léo, fica tranquilo, que ele tem aquela preocupação, né? Ele falou, pô, os caras não sei o quê, vão... Eu falei, cara, ninguém vai acontecer nada, os caras são gente boa lá, cara. Tem muito cara lutador profissional, os caras duríssimos lá, mas não tem essa. A galera é do bem, tem um mestre lá que tem caráter, não vai... Tá tudo bem, vamos lá, cara. Eu treino lá há muitos anos, vamos lá. Ele foi um barato. Ficou pouco dolorido, só de estar parado mesmo, não teve nenhum tipo de trauma nem nada. Queria te convidar pra ir lá, cara, e a gente levar ele junto. Pô, bora. Tá vamos fechado. Mesmo? Então, ó, olha aí, hein, tá galera. Fechado, não. Aqui... Olha aí, meu editor. Você não a palavra dada é igual a flecha. Vamos lá. Você já treinou alguma vez? Pô, eu tinha 13 anos de idade quando eu treinei jiu-jitsu. Então, mas assim, fui 1 mês e parei. Legal. Não, então a gente leva o Léo, a gente vai ter... Léo, tá ouvindo aí, né, cara? A gente vai passar na sua casa. Não vai usar nenhuma desculpa, não. Né, boa. Não sei, eu fiquei até aqui desnorteado, não sei mais nem o que perguntar agora aqui. Agora eu acho que vamos encerrar o podcast. Acabou. E aí a gente faz o seguinte, cara. De repente, se você achar legal, a gente filma a experiência no dia, filma um relato seu, solta ou aqui ou em qualquer outro lugar, a gente faz um link pra gente inspirar as outras pessoas a experimentarem atividades físicas, de repente até o jiu-jitsu. Gostei. O João Roque vai ficar feliz em receber a galera lá, eu tenho certeza. Nem falei com ele ainda, espero que não me dê um cascudo agora te depois. Agora te vira. Não, pra ir... Se bem que se ele não aceitar, eu talvez fique feliz, né? Não, pra ir visitante tudo bem. Agora sim, que eu vou chegar com 50 pessoas lá, eu vou dar tumultuado na aula, mas ele vai adorar isso aí, vai ser bem legal. Beleza, vamos lá sim. Cara, eu queria te fazer mais uma pergunta que eu achei bem interessante. Você estava contando da produção musical e falando da banda que você teve de pagode, que essa banda não tem mais a formação original, mas que a marca continua e tal. A banda é uma empresa. Né? Que tem uma marca, que tem aspas ali, funcionários, etc. Como é que é esse lance de banda ser uma empresa? Porque para quem está de fora... Ninguém vê assim, né? Ninguém vê assim e assim, pô, eu sou um cara muito observador e mundo empreendedor eu gosto de ficar observando.
Então, tipo, eu tinha percebido isso ao longo do tempo, que existe ali uma marca, que tem um empresário e tal. Mas eu lembro de antes disso achar que banda era assim. Os amigos se reuniram, vamos fazer uma banda e, meu irmão, ninguém pode sair. É isso. Se sair, já fudeu, era. acabou a banda. Aí depois que eu fui ver que tipo, o guitarrista do Guns N' Roses já trocou umas 50 vezes, isso, o do Red Hot também e tal. Mas ainda são bandas que têm ali uma formação básica que muda e tal. Mas você falou, por exemplo, de uma banda que mudou todo mundo. Legal. Como é que é isso? Bom, primeiro, não é comum dar todo mundo uma banda. Mas essa banda já existe há muito tempo e é uma banda que não explodiu nacionalmente. Então, nesse cenário é mais fácil. Primeiro, eu acho que todo artista ele tem que se ver como um negócio. E eu não vou chamar de empresa, porque o artista que é solo, né, um DJ, por exemplo, que ele não tem outras pessoas tocando junto, esse cara ele pode se ver como um negócio, é mais fácil que ele se ver como uma empresa, mas funciona da mesma forma. Mas é um microempresário de si mesmo. Exatamente, um microempresário. Então, assim, o que é importante você ter em mente? Primeiro, o que essa banda vai comunicar, né? Qual que é a essência, o conceito dela. Eu acho que tem muita gente que se perde aí. Por exemplo, tá na moda ser DJ hoje, todo mundo quer tocar. Fala, cara, mas por que você quer tocar de fato? Para as pessoas te aplaudirem? Ou você tem algum tipo de música que você entende que as pessoas precisam ouvir? Quando você tem um propósito nesse sentido, né? De levar uma música ou uma arte ou uma expressão para alguma comunidade. Quando você tem uma criação de uma identidade musical, né? Vou chamar de musical, seria uma identidade, seria um conceito, os seus princípios ali dentro de um negócio, não só os valores, mas a sua missão e a sua visão mesmo. Quando você junta isso tudo numa banda, você entende que trocar um guitarrista ou tirar um baterista não é tão importante quanto a gente, enquanto cliente, usuário, né, tá ali ouvinte, a gente vê que é. Então, a identidade visual, a identidade musical, o conceito de uma banda, eu acho que eles são construídos ou deveriam pelo menos, com um determinado propósito. Quando você tem um escopo de músicos e capa, e eu vou explicar o que é isso, e staff, você tem uma operação redonda, fechada. Traduzindo esses termos um pouco mais, né, técnico. Capa é literalmente o cara que aparece na capa do álbum. Tá. Então, deixa eu pegar aqui... Pronto, vou pegar o De Propósito, que é um exemplo de uma banda que tem uma capa grande. São 6 sócios, né, da banda. Eles poderiam ter mais sócios, mas dos músicos que estão em cima do palco, 6 são os capas, são os importantes, mais importantes que aparecem na televisão. No programa de televisão são os 6 que aparecem. São os da televisão. Cara, isso desculpa interromper o teu raciocínio, mas isso foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo que eu fiquei assim, não acredito, porque, por exemplo, eu sou fã de Muse, não sei se você conhece. Não. Muse é uma banda de rock inglesa e acho que são 3 na capa, não sabia nem que existia. E eu ficava assim, meu irmão, como é que esses 3 conseguem fazer esse som todo? A galera do caralho, que sensacional e tal. Aí, pô, vendo um show deles, eu fui num show deles e vi que tinha um cara lá meio escondido tocando. Aí eu, porra, como é que é isso? Aí fui conversar com um primo meu que é músico, ele me explicou mais ou menos. Eu falei, não, pô, tem mais músico por trás. Exato, e tal. Isso é bem comum, muita gente nem imagina, né? Fala, pô, que sacanagem, o cara tá ali escondido. Fala, não, cara, é isso aí, o cara foi contratado. Como é que funciona? Vou falar um pouco De Propósito. Os caras montaram a banda há muito tempo, tiveram algumas entradas e saídas, mas a base da banda é a mesma de muitos anos. Os 6 capa, eles têm proporções dentro de um negócio enquanto sócios e eles têm uma obrigação de imagem com a banda. Por exemplo, não dá para um dos capa se envolver com algum problema jurídico, alguma coisa gigantesca, algum escândalo. Pô, ele vai influenciar a banda. Agora, se por exemplo, o baterista do De Propósito, você não vai saber quem é, ninguém vai saber quem é, só quem é do meio da música mesmo. Se ele tem algum problema, primeiro, dá para substituir o músico. E segundo, não vai impactar tanto a banda. A não ser que o baterista do grupo De Propósito. Então, esse tipo de coisa é que a maioria das pessoas não entende, que é o que permite a banda ter, primeiro, escalabilidade em termos de show, porque você consegue diminuir o valor de cachê de todo mundo, porque imagina se dividisse igual. Cara, se dividisse o valor igual para todo mundo, entre os donos, de fato, os capas, que são, em termos de imagem, mais importantes para a banda, com o restante dos músicos... Vai diluir demais. Dilui muito, fica inviável o projeto, porque como eles são donos do projeto, né, no caso do De Propósito, esses 6 são donos, é normal que eles tenham um faturamento, uma receita muito maior, para o faturamento da banda poder existir, para você poder pagar o restante do escopo
além do palco, né? Então, numa apresentação de 20 músicos. E eles estão no risco, né? Estão no risco. Os outros estão sendo pagos Estão no ali. risco, porque tem muito custo mensal envolvido. Tem inúmeras, tem agência de comunicação que é pago, tem um monte de coisa de lançamento de estratégia, investimento em tráfego, tem muita coisa que tá, porra, tem o próprio... a própria base onde os músicos ficam, ela pode ser um custo da banda, a depender da criação. Por exemplo, os meninos são de Brasília, né? E eles ficaram um período, antes deles mudarem de fato para lá, eles ficaram um período em hotel, hospedados lá no Rio. Então, quando eles estavam lá, eles tinham um custo de hotel grande, assim, né? Uma coisa que você precisa equilibrar a conta toda. Então, quando a gente fala sobre ter a música, a carreira, né, do artista, da banda, como um negócio, é você ter essa separação financeira, essa construção de imagem, é você ter uma linha estratégica ali, quem vai executar o quê, e saber que não necessariamente o cara que está na capa, ele vai ser o cara que melhor toca, ou às vezes o cara que vai ser ouvido, até nesse sentido. Por exemplo, eu já vi algumas gravações de DVD e tal, não do caso do De Propósito, porque ali os meninos realmente todos tocam muito bem, estão na frente, mas já vi de bandas de pagode, que é uma coisa que é mais comum isso acontecer, dos músicos estarem com microfones desligados. Nossa. O cara tá tocando ali, cara mas o microfone dele plugado, e tem um cara atrás lá que tá tocando pandeiro de verdade. E ele aparece também, esse cara, ele não fica necessariamente escondido, mas quando você tem 2 pandeiros, um tantã, uma cuíca, um surdo, um repinique, um cavaquinho, um banjo, você não consegue identificar qual o som de qual pandeiro tá ligado e tal. Né, ainda tem uma bateria junto, é muito elemento junto, né? Então isso já aconteceu. Então muita gente vai olhar e falar, pô, isso é um absurdo. Cara, ele tá ali porque ele é dono do negócio. Porque a imagem dele é importante para aquilo. As pessoas estão lá para ver ele. Exato. É mais importante. Eu ia falar exatamente isso, Saulo. É mais importante as pessoas verem o cara ali, tirar uma foto com ele, tá presente na rede social como uma pessoa positiva, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que não fala besteira, que se comunica com todo mundo, do que, de fato, ele fazer o som soar bem. Entende? Tem muita gente para fazer isso. Caramba, bicho, muita lição. Eu tive que até anotar aqui, seguindo o teu conselho, eu vou tentar resumir as lições de uma banda para o mundo empresarial. Legal. Primeiro cara, o que você quer comunicar? Por que você escolheu ser DJ, ou músico, ou empresário? Legal. Né? Qual que é o seu propósito com isso? Quem que você quer atingir? O que você quer atingir? O que você quer entregar? A dor que você vai resolver. Qual a dor que você vai resolver no mundo empresarial, né? Aí vai para sua identidade e / missão que você colocou, né? Para que você está nesse mundo e qual a cara que você vai dar para sua banda, qual a identidade que você vai dar para sua banda ou qual a identidade que você vai dar para o seu negócio, né? Qual que é o refino, o toque, o tempero seu que você vai dar para o seu negócio. Trocar as peças, você falou que é natural trocar as peças, o que eu entendi? A cultura tem que estar acima das pessoas. Então você pode trocar as peças de um negócio, mas se a cultura, a essência está bem estabelecida, você não, você não vai ter prejuízo nessa troca de peças. Né? E tem uma capa, tem a turma que é do skin in the game, que está ali na frente, que está tomando risco, que está investindo naquilo, se tiver lucro eles vão receber mais, mas também tendo prejuízo eles que estão ali tomando risco. É deles o negócio. É deles o negócio. E aqui o lance da capa, eu vou chamar para advocacia, que eu acho que fica mais fácil de entender. Quem está na capa é o cara que está com o nome do escritório. No meu caso aqui, com o meu e com o Léo, é o Miquiles Tavares. Perfeito. A gente tem uma equipe por trás que ela pode trocar. Mas a gente está sempre na frente, o risco é nosso, você está contratando por causa da gente e você sabe que a gente está conduzindo um time ali que se trocar as peças não tem problema. E por fim, profissionalismo, divisão de tarefas, saber qual a função de cada quem faz o quê e que não necessariamente quem está na capa é o cara que está tirando o melhor som. É isso. Né? Então, na advocacia, não necessariamente o cara que está com o nome ele é o melhor técnico para resolver aquela sua demanda. Mas ele fez um time tão bom e que tem uma cultura tão boa que aquela banda, ou aquele escritório, ou aquela empresa é a melhor para resolver sua dor. É exatamente isso, Saulo. Peguei bem? Pô, tem 2 ponderações que são importantes eu colocar. No mundo da música, até no mundo do negócio também, mas no mundo da música, não é tão incomum você ter os capas sem terem porcentagem do negócio. Por quê? Tem muito lance de empresário. Entendi. Então, por exemplo, eu posso montar uma banda, eu sou o dono, e aí eu vou chegar para os capas, selecionei um grupo que eu quero que represente a empresa, de fato, a banda, e eu vou falar, galera, é o seguinte, o projeto vai funcionar assim, a gente tem que aportar tanto no começo, o cara vai falar, pô, a gente não tem grana. Aí o que eu faço? Não, então vamos fazer o seguinte, cara,
eu vou contratar vocês. Pode acontecer também. Uhum. Que já muda um pouquinho, mas Sim. continua ainda eles tendo a função do capa. Entendi. A função da cara. Provavelmente eles vão receber mais que os outros músicos, porque estão ali... Eles têm uma função completamente diferente. A vida deles ali. Não dá pra ele fazer absolutamente Entendi. nada. Principalmente se a banda tem visibilidade grande. Entendi. E a outra coisa é que não necessariamente os sócios que são capa, vamos supor que todos os capas sejam sócios. Não necessariamente eles precisam ter funções que vão além da música. Isso também é um problema. A gente tem até eu posso fazer até uma analogia com o que a gente abriu aqui a conversa sobre você tocar um negócio porque sua família já tem um negócio. Uhum. Pô, você vai cuidar do marketing de uma empresa porque você é sócio de uma empresa e você só sobrou marketing para você só consegue fazer isso porque você sabe mexer no Instagram? Tá completamente enviesada. Entendi. Não pode deixar isso acontecer também. É melhor você contratar. Eu vejo isso acontecer muito em quadro societário. Conversando com um amigo recentemente, ele tá abrindo um negócio. Eles estão abrindo um estúdio de musculação funcional. Tá. E aí eles estão fazendo uma divisão de tarefas, montando organograma e tal. E aí eles estavam inicialmente querendo pegar assim, somos 4 sócios, você vai cuidar da função AB, você vai cuidar da CD, o outro DE e o outro é FG. Enfim, vamos separar aqui 2 funções para cada um. Cara, não faz nenhum sentido isso. Uhum. Às vezes você tem um sócio que não tem nenhuma competência para administrar Sim. nada ali. O cara ele é bom para captar cliente. E você jogou um dado e escolheu a função do cara aleatoriamente. Não faz sentido, nenhum. Às vezes o cara não tem, às vezes ele entende tudo, mas ele não é um cara que vai ter disponibilidade. Aquele conceitozinho bem padrão de competência, de conhecimento, habilidade, atitude. Às vezes o cara tem um conhecimento, habilidade, mas ele não tem tempo. Sim. A atitude dele vai ficar zerada, então ele não tem tempo, não tem disponibilidade. E vai gerar indisposição com todos os sócios. E quando você é sócio, fica mais difícil ainda, né? Quadro societário é coisa que você tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é melhor você contratar alguém para você poder cobrar. Como é que eu vou te cobrar? Exatamente. Né? Assim, não é o mesmo tipo de cobrança. Você vai cobrar um sócio, você tem que tomar o mesmo cuidado, né, que você gostaria que ele tomasse, né, com você, né, então Perfeito. é melhor você contratar alguém para isso. Então esse lance aí dos capa também. Cara, baita lição, baita lição, gente. O papo tava tão bom aqui que eu esqueci de agradecer patrocinador, não pedi para curtir, para compartilhar, para nada. O Gui vai puxar minha orelha aqui, mas cara, sinal de que o papo tava bom, deve ter mais de 1 hora aqui de conversa. Gente, eu vou já pedir pro Jorge dar a última lição dele aqui pra gente, que é o maior erro que ele cometeu nessa vida empresarial dele aí. Pensar, mas antes eu vou agradecer os patrocinadores, a Facilite Contabilidade Digital. Se você quer abrir a sua empresa, tem um link aqui pro WhatsApp da Facilite, eles vão abrir o seu CNPJ de graça, 100% gratuito. Miquiles Tavares Advocacia Empresarial, que é o meu escritório de advocacia empresarial com o Léo, a gente está aqui para assessorar vocês nos seus negócios. Diga lá, qual o maior erro que você cometeu na vida empresarial e que você possa compartilhar que virou lição? Eu acho que eu já escutei de algumas pessoas, e o problema é que eu escutei de boas pessoas e de pessoas que nem se conhecem, que para você se tornar imenso, você precisa quebrar algumas vezes. E aí eu falei, será que tá faltando isso aí que eu não quebrei até hoje? Então eu não sei se eu cometi algum erro grande a ponto de eu vomitar ele aqui e falar, nossa, aquilo ali foi muito ruim. Eu já cometi inúmeros, né? E me arrependo de várias coisas que eu fiz, assim, e que eu poderia ter feito de forma diferente, eu ter deixado de fazer, eu ter feito. Mas eu acho que o maior erro que eu cometi, ele não é nenhuma coisa pontual, assim, de eu poder trazer o texto, assim, contextualizar de fato. Mas é o fato de eu ter várias operações que elas precisam muito da minha presença física. De eu estar envolvido não só pela parte técnica, mas pela minha imagem. É engraçado, às vezes está tudo dando errado num determinado cenário. Aí eu chego, as coisas se resolvem. Só porque eu cheguei. Você é o capa. Não dá para ser capa de várias bandas, entendeu? Esse é o problema. Então eu acho que um erro, né, que eu cometi foi ter me comprometido com tantas operações como a gente tem hoje, que eu amo todas de paixão, sou completamente apaixonado pelo trabalho que eu tenho, pelas empresas, pelos negócios, pelos resultados, até por quando eles não vão bem, são coisas que me inspiram também, de eu falar, eu preciso fazer isso aqui virar. Mas se eu pudesse voltar, eu não sei qual, mas eu teria fechado algumas possibilidades ou saído completamente do cenário. Entendi. Desde o início. Eu acho que hoje eu criei um nível de dependência que eu ainda não consegui sair e eu sei que eu só posso sair para ficar única e exclusivamente no estratégico quando o meu operacional estiver pronto. E não porque eu quero. Então, eu acho que
esse ponto de você se comprometer operacionalmente com... Não vou dizer mais que eu consigo, porque eu estou dando conta, mas mais do que eu gostaria de ter, Sim. porque eu poderia estar fazendo um trabalho melhor em menos menos operações. Eu acho que é uma coisa que eu... Então, acho que das 4 lições que você trouxe aqui pra gente, disciplina, organização, foco e pessoas, talvez foco e pessoas ali ainda esteja precisando dar uma apertada para você... O foco, principalmente. As pessoas estão boas ali, mas hoje é aquele lance, eu não consigo... É muito difícil eu encontrar um ser vivo que tenha tido as experiências que eu tive. Não tem. Aí entra a individualidade de cada um, isso. né? Então... Mas aí é o desafio do delegar. O desafio do delegar. É isso aí, Saulo. Exatamente, cara. Galera, se você gostou desse episódio, se teve algum aprendizado aqui que o Jorge trouxe para você, comenta aqui. Comenta aí, ó. Disciplina, organização, foco e pessoas, que a gente vai saber que você chegou até o final, que curtiu, tá? Curte, compartilha, comenta, manda no Spotify, manda no YouTube, se inscreve no YouTube, se inscreve no Spotify, manda para todo mundo que é empresário. Se você não gostou, manda para o seu inimigo, não tem problema nenhum, manda no grupo da família, né? O importante é você compartilhar as lições, porque, cara, eu vou rever com certeza. Legal. Essa lição aqui das bandas para o mundo do negócio eu achei sensacional. Legal. O Disciplina, Organização, Foco e Pessoas também achei sensacional. Teve uma promessa aí que eu fiz, mas ainda bem que não gravou. Né? Desligaram o botão. O Gui desligou ali na hora. Cara, Jorge, brigadão demais. Eu que agradeço. Se despede aí da turma, deixa tuas redes pro pessoal se conectar com você. Eu tenho um presente aqui. Opa! É um presente intangível, É. mas ele é real. Então pronto. Eu quero deixar aqui um presente para toda a sua audiência. A gente criou um cupom na Musiflex. Saulo. Massa. É só apresentar o cupom para qualquer unidade Musiflex. Eles já vão ter necessariamente 20% de desconto para estudar em qualquer unidade da Musiflex. E quem comentar aí, eu vou, nos comentários, vai ganhar uma semana de aula na Musiflex sem pagar nada. Então, cupom Saulo, 20% de desconto nas Musiflex. E quem comentar eu vou, ganha uma semana? Uma semana de aula em qualquer unidade da Musiflex. Eu posso comentar lá, eu vou ganhar uma semana. Tapete vermelho. Cara, que presentão. Gostei do presente, viu? Legal, Gostei do presente. Bom demais. Aproveita aí, galera. Aproveita, porque um presente desse não é todo dia, né? Obrigadão, meu irmão. Quais as tuas redes e redes das tuas empresas? Legal. Na minha rede tem todas, mas eu vou mencionar todas aqui. Jorge Salomão _ é a minha. Musiflex.oficial. Artifacts.music e bsbmusical.oficial. Pronto. E eu vou deixar tudo na descrição aí pra galera não precisar estar no carro, estar malhando. Depois vai estar aqui. Obrigadão, meu irmão. Obrigado a vocês que acompanharam a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.